Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, pessoal, e um grande potencial de valorização. As ações da Klabin poderiam subir mais de 500% no longo prazo e ainda por cima pagar um excelente dividendos para os acionistas. Então já fiquem comigo até o final porque eu vou revelar um segredo que o mercado não está falando sobre a Klabin neste momento. E não vamos falar somente sobre Klabin, também vamos falar sobre Petrobras, BB Seguridade e um novo mega anúncio de dividendos aqui da empresa e as ações da Vulcabras, pessoal. VULC3, será que é uma oportunidade? Agora pagando esses 23% de yield, vamos falar tudo isso aqui neste vídeo. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com a Klabin, que é o principal escopo aqui desse vídeo. A Klabin, pessoal, já vem acumulando uma queda de mais de 20% no último ano, tá? Voltando para essa região dos 3,60 a 3,80. Será que neste patamar de preço Klabin seria uma oportunidade? Bom, pessoal, se a gente verificar aqui, ó, a Klabin é uma empresa que atua principalmente na parte de papel e celulose. Portanto, diferentemente, né, da Suzano e da Irani, ela fica meio que no meio termo, porque ela tem diversificado as suas receitas na parte de papel e embalagens. Então, saibam que mesmo com essa diversificação, a celulose ainda representa uma grande parcela da sua receita líquida. Contudo, a empresa é cíclica majoritariamente porque depende da oscilação de preços da celulose. Porém, no patamar de preço atual, eu acho que Klabin poderia ser uma mega oportunidade olhando para médio e longo prazo. Por quê? Primeiro que a empresa tem um EBITDA projetivo para o ano de 2027 na faixa de 9 bilhões, tá? Isso aqui já faz com que a Klabin, quando a gente olha pela métrica do EV sobre EBITDA, que a gente utiliza muito para analisar ações cíclicas na bolsa, vamos pegar aqui 48,8 de valor de firma e vamos dividir por 9. Logo, Klabin estaria sendo negociada em 5,4 vezes de EV sobre EBITDA. A média dela é negociar em 10. Então, já no curto prazo, você pode entender que Klabin poderia tranquilamente dobrar na cotação, apenas para ela ser negociada no seu EV sobre EBITDA médio. Vocês entendem como que a empresa poderia estar barata? Porém, existe um fator do dividendo. Com 9 bi de EBITDA projetivo já para o ano de 2027, a empresa já está, né, amortizando as suas dívidas, já está entrando num quadro de redução de investimentos, ela pode pagar sim um provento na faixa de 2,7 bi, que no valor de mercado atual temos um provento de 12,2% ao ano. Sabe qual seria o retorno embutido no preço da ação da Klabin? Pensa dessa forma, se a Klabin hoje crescer, ela tem um payout médio de 30% a um nível de ROIC, retorno sobre capital investido, na faixa de 14% ao ano. Logo, a empresa pode crescer 9,8% ao ano, somado a um dividendo médio na faixa de 11% no longuíssimo prazo, você poderia ter um retorno embutido no preço da ação de 20,8% ao ano. Então, Klabin poderia, no longo prazo, trazer um retorno até mesmo superior de 500%. Claro que você comprando os preços certos, né? Até porque acaba por ser uma ação cíclica. Agora, tratando de Petrobras. Petrobras, pessoal, claro, ela não anunciou dividendos extraordinários, como a massa de empresas tem feito, mas isso aqui tem uma discussão plausível, porque o governo, né, as estatais no geral, não anunciam proventos extraordinários quando há uma tributação, porque o governo acaba tendo um tipo de influência sobre esse tipo de empresa. Não é à toa que uma massa de empresas neste ano de 2025, né, anunciaram dividendos, consequentemente, né, tiveram aí uma distribuição massiva de dividendos extraordinário, porém, as estatais acabaram por não fazer isso, justamente porque tem o governo como principal acionista, tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil. Pegando aqui, ó, a Petrobras, a gente observa que o dividendo tende a ser bastante interessante, vai ficar sendo pago de maneira trimestral e a empresa tá barata. Quando a gente coloca aqui, ó, o EV sobre EBITDA está cotado em 4 vezes, a média dela é ser cotada em 8. Então a mesma lógica da Klabin, tá?
poderia também ter um potencial de valorização acima de 100% na cotação. Fora que se esses proventos continuarem sendo pagos aqui na Petrobras, você poderia ter um provento de 10% ao ano somado a uma taxa de crescimento média na faixa de 9%, né? Colocando a taxa de crescimento da empresa em longuíssimo prazo. E você teria, né, consequentemente, um retorno embutido no preço da ação da Petrobras de 19% ao ano. E, pessoal, tanto o Klabin quanto o Petrobras não andaram esse ano, né? Então a gente observa que pelo efeito estatístico, elas poderiam sim se valorizar no ano que vem, porque elas estão muito amassadas. Em geral, né, as empresas cíclicas da bolsa de commodities estão muito baratas, seja Klabin, seja Petrobras, seja Banco do Brasil com relação ao agronegócio. Então, essas empresas foram largamente amassadas neste ano. O mercado está subestimando a recuperação nos preços das mercadorias para essas empresas. Então, poderia sim ser uma boa oportunidade. Agora, tratando de BB Seguridade, pessoal, e esse mega anúncio de dividendos que foi anunciado. Eu já falava aqui no canal que, ao contrário do Banco do Brasil, que está sofrendo com uma crise de crédito sem precedentes com relação ao agronegócio, a BB Seguridade, por mais que ela tenha uma parte no agro, seja um braço direito do Banco do Brasil, uma subsidiária, ela não tem o mesmo impacto, né? Até porque a seguradora ela acaba ali, consequentemente, sendo diferente de um banco. O banco ele empresta para receber depois, a seguradora não. No caso, ela tem ali seus sinistros, ela ali capta os clientes e guarda, consequentemente, este recurso na renda fixa, né? Resumindo, pessoal, BB Seguridade anunciou 2,55 por ação. No patamar de preço atual, isto dá aproximadamente, a cotação hoje está em R$ 34,91, dá aproximadamente 7,3% de dividend yield, tá? Ou seja, pessoal, 7,3% de yield em uma tacada só. Se a empresa replicar isso para o próximo ano, eu não acredito que vai acontecer, até porque no ano que vem o lucro líquido da empresa tende a cair um pouco por conta da fragilidade no agronegócio do Banco do Brasil. Temos aqui, consequentemente, 14,6% de yield. Então, sendo mais conservador, poderíamos ter no ano que vem um provento para a BB Seguridade na faixa de 9 a 10% ao ano de forma consistente, o que mesmo com a queda no lucro ainda seria uma empresa barata, cotada na faixa de 8 vezes lucro, e a média da BB Seguridade é ser cotada em 12. Então já traria um potencial de valorização aproximado de 71% apenas para a empresa ser negociada na média histórica. E é por isso que eu tenho o BB Seguridade na carteira, é minha quarta maior posição e vou estar recebendo este dividendo. Garanti um excelente preço, tá? Para vocês terem ideia, o meu yield on cost aqui na BB Seguridade, eu consegui comprar a empresa bem lá no fundão dos R$32, eu vou ter um yield de quase 8% para uma tacada só. Então perceba que o preço faz total diferença quando você acaba por comprar uma ação. Mesmo agora nos 35, acredito que ainda seja assim uma oportunidade bastante interessante olhando para médio e longo prazo, mas que nada se trata de recomendação. E nos patamares, né, de preços atuais, ela poderia gerar, se eu colocar aqui, ó, um menos payout, geralmente seguradoras pagam um payout bem alto, né, 90%, vezes um ROI na faixa de 84%, ela poderia crescer 8,4% ao ano. Somado, né, a um dividendo na faixa de 10, então ela poderia trazer um retorno embutido no preço da ação de 18,4% ao ano, lá no longuíssimo prazo, tá? Trazendo aí um excelente retorno. Agora, tratando da Vulcabras, pessoal, uma small cap aqui na bolsa. A Vulcabras, todos já sabem que é uma empresa que atua no ramo esportivo, um varejo, porém não é um varejo como qualquer outro, tá? Até porque o varejo da Vulcabras acaba sendo muito mais verticalizado, justamente por não atuar ali para consumidor final. A Vulcabras, ela atua como uma distribuidora para, consequentemente, as empresas que vendem para o consumidor final, seja Magazine Luiza, seja Americanas, né? E no caso, a Vulcabras nunca vai ser no prejuízo, porque a distribuidora, ela não está suscetível à oscilação do cenário macroeconômico brasileiro no que diz respeito à taxa Selic. Uma Selic mais alta enfraquece o consumo da classe média e, consequentemente, acaba enfraquecendo aí as empresas que estão no varejo para consumidor final, o varejo tradicional. A Vulcabras não está suscetível a estes pontos, tá? E perceba que ela é uma empresa que tem ali marcas líderes, Olímpicos, Azaleia e tem ali a Under Armour. Perceba, né, que ela tem direito de marcas bem interessantes, tá? E o que acontece com a Vulcabras, pessoal, ela deu um retorno fenomenal ao acionista, por ser uma small cap, né, acaba tendo um beta maior, traz um retorno mais elevado. 1.699% de retorno nos últimos 10 anos. Quer dizer que quem comprou Vulcabras multiplicou o capital em mais de 10 vezes, tá? Então olha aí que foi um excelente investimento. Será que no preço atual vale a pena? Olha, pessoal, eu acho que vocês deveriam tomar um certo cuidado. Eu acho que é uma small cap barata? Acho. Porém, tá? Acho que no cenário que a gente tá vivendo hoje,
tem small caps mais baratas na bolsa. Eu não acho que Vulcabras está num preço tão atrativo. Por quê? Hoje está 4,7 vezes lucro, mas isso aqui é uma ilusão, ela teve resultados extraordinários. Quando a gente pega o resultado recorrente da empresa no próprio site de RI, ela está lucrando ali mais ou menos, tá? Uns 114 a 124 milhões por trimestre. Então você pega aqui, ó, 124 milhões e multiplica por uma taxa, multiplica ali por 4, né? Seria o lucro anual na faixa de quase 500 milhões. Não é todo esse lucro, ó, perceba 2024. Então, no máximo que Vulcabras poderia ter é mais ou menos uns 600 milhões. Colocando numa lupa de curto prazo, você poderia verificar o seguinte, tá? 5 bilhões, né, de valor de mercado, dividindo aqui, ó, por um lucro na faixa de mais ou menos 500 milhões, 600 milhões pra gente ser mais exato, né? A gente poderia supor que Vulcabras tá em 8 vezes lucro. É caro? Não é caro, não acho que é uma empresa cara. Tá abaixo da média do Ibovespa, fora que Vulcabras cresce a uma taxa média de 12 a 13% ao ano, porque small caps tendem a crescer mais do que empresas maiores, então assim, acho que tá barata hoje, mas não está mais toda aquela barganha. Acho que Vulcabras estava bem barata mesmo, ali abaixo, quando estava na cotação de 15 a 14 reais. Aqui eu acho que era uma belíssima oportunidade, que o PL estava bem baixo. Mas este PL é comprável? Eu acredito que é. E você possa garantir um dividend yield, até porque o payout médio da empresa hoje fica na faixa de 60%, se ela está cotada, né, por 8 vezes lucro, até porque anunciou extraordinários, ela anunciou uma paulada só de mais de 10% de yield, dividido por 8, né, multiplicado aqui por um payout de 60%, você poderia ter um 7,5% de yield. Quanto que a Vulcabras cresce na média? Bom, 1 menos payout médio, vezes aqui, né, hoje a gente tem que ver o ROI médio da empresa. O ROI médio fica na faixa de 20% ao ano, porque é um varejo de altíssima qualidade. Então ela cresce a uma taxa de 10 a 11% ao ano. Somado a esse dividendo, o retorno embutido no preço da ação da Vulcabras poderia ser de 17 a 18% ao ano. Por ser small cap, eu acho que pode ter mais, tá? Eu acho que ela pode trazer uns 22, 23% ao ano. Mas com o mercado hoje como está, eu acredito que tem sim oportunidades mais plausíveis do que Vulcabras. Essa daqui, pelo menos, é a minha opinião. Fico esperando a empresa abaixo dos 20 reais, talvez uma correção na bolsa. Agora, claro, se a gente engatar um ciclo de queda de juros já confirmado pelo Banco Central, seria uma das ações que poderiam se valorizar justamente por um fluxo de capital mais elevado na parte de small caps. Então, acho barata? Acho, mas acho que tem small caps mais descontadas neste patamar de preço. O Vulcabras fico muito de olho aí abaixo dos 20, 19 reais, a não ser que o lucro da empresa cresça uma taxa bem expressiva lá no longuíssimo prazo. Nossa, Pablo, gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, não tenho todo esse conhecimento que você tem. Pra mim, que sou investidor mais avançado, precisava consequentemente de algo mais prático, né? Que me poupasse tempo, até porque o tempo é um fator valioso. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí, né, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Klabin, Petrobras, BB Seguridade e Vulcabras. Em particular, na minha carteira de ações pessoal, eu possuo apenas a Petrobras e a BB Seguridade. Ambas representam juntas mais de 14% do meu patrimônio total, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!